Cumprimentar, em primeiro lugar, as maiores autoridades presentes hoje nessa sessão, que são os nossos homenageados. Dr. Sérgio Borges, João e a Iracilda, representando o nosso saudoso e querido Polidório. Cumprimentar a todos os familiares dos homenageados, a todos que nos honram com a presença, os convidados aqui hoje. Cumprimentar o presidente da casa, vereador Fernando, cumprimentando assim os meus pares. Cumprimentar o ex-presidente dessa casa, que nós fizemos uma dobradinha, eu fui presidente, ele foi meu vice, e ele foi presidente e eu fui vice dele na época, ele que instituiu essa honraria, essa lei aqui nessa casa, assim como o hino do nosso município. Deixamos marca, Edmilson. Nós não simplesmente passamos por essa casa, principalmente Vossa Excelência, permita, como você disse, que a gente continua, vereador, você continua, e você deixou a sua marca aqui no Legislativo. Quero cumprimentar o ex-prefeito, Dr. Lyndon Johnson, prefeito também que tem o seu nome na história do livro de Ibatiba. Cumprimentar o nosso prefeito Luciano, que tem feito um trabalho diferenciado aqui na terra dos tropeiros. Ex-vereador Moisés, né, é o vereador mais bravo que já passou aqui nessa casa, nem o Luciano ganhou dele. Quero cumprimentar meu companheiro acanhado, né, que está aqui também nos honrando. Gente, eu confesso a vocês que hoje, para mim, é uma sessão diferente. Talvez os colegas vereadores não imaginam o tamanho da emoção, das emoções que eu tive durante essa semana por poder estar aqui hoje, prestando esta homenagem. Falar do tropeirismo em Ibatiba é uma história que, assim como tem seu Dico Ribeiro, que carrega o nome dessa medalha merecidamente, foi vereador nesse município e que muito trabalho prestou aqui, um influente político, um homem também que era tipo Moisés, viu? A última palavra era do Sodico, a gente reunia na casa dele, ele é que decidia, que fechava a chapa, era o seu Dico Ribeiro. Mas também tem a marca do meu querido e saudoso avô, Elias Alcuri, um dos primeiros tropeiros que Ibatiba teve e que eu não tive o privilégio de conhecê-lo. Vovô, que teve mais de 100 netos, ele conheceu 3 netos. Clélia Maria, que ela não o conheceu, que era muito nova, Antônio Carlos e Clécio. São os 3 netos mais velhos. Mas hoje ou essa semana eu pude, Dr. Johnson, confesso que quando eu procurei o João, quando eu procurei meu tio, para atualizar, que é uma história que eu vivi, é o que eu sempre digo nessa casa, a idade ela nos proporciona isso, Sérgio. Eu vivi esse momento em Ibatiba. E foi das poucas vezes, eu acho, a única vez que eu vi o Zé Alcuri se emocionar. Quando ele foi falar para mim da história do tropeirismo. Então é com muita honra que nós estamos aqui reunidos nesta solene sessão para homenagear um dos políticos que muito contribuiu para o nosso município, que é o ex-deputado Sérgio Borges. O Sérgio é que deu o nome de Ibatiba, capital do tropeiro. Então muitas pessoas, mas por que o Sérgio Borges? Ele não foi tropeiro,
essa comenda ela foi criada para homenagear pessoas influentes politicamente na história do município e as pessoas que foram tropeiros ou viveram a vida do tropeirismo em Ibatiba. Então, o Sérgio, doutor Sérgio Borges, me permita, né, que hoje, conselheiro do Tribunal de Contas, ele é que criou essa lei para que nós hoje fôssemos a capital capixaba dos tropeiros, né? Então, Sérgio Borges, também vamos homenagear, fazer uma homenagem póstuma a um tropeiro, o senhor Polidório Martins Santana, e homenagear um dos últimos tropeiros vivos ainda em Ibatiba, que é o meu querido, não sei se eu chamo de primo ou de tio, João, para quem conhece é o João Charuto, né? Mais conhecido para os íntimos como João Charuto. Portanto, Ibatiba hoje é conhecido como a capital estadual dos tropeiros. O senhor João Francisco Gomes, o João Charuto, hoje, né, vamos fazer essas homenagens, celebramos não apenas a vida e as contribuições desses ilustres homenageados, mas também prestamos homenagens a uma parte fundamental de nossa história e nossa cultura. Os tropeiros, eles desempenharam um papel crucial no desenvolvimento de nossa região e na integração de diferentes comunidades ao longo dos séculos. Eles eram, como disse o Edmilson, os verdadeiros heróis da estrada, responsáveis por transportar mercadorias, alimentos e informações por trilhas e caminhos, muitas das vezes, difíceis e desafiadoras. Eles eram os elos que conectavam Ibatiba ao resto do estado e do país. Hoje, ao entregar a medalha Leopoldino Ribeiro a um dos últimos tropeiros vivos, prestamos uma homenagem merecida a todos aqueles que vieram antes dele e que desempenharam um papel tão importante em nossa história. Os tropeiros eram homens de coragem, tenacidade e habilidades notáveis. Enfrentavam as adversidades da natureza e das estradas com bravura e determinação. Parabenizo também o excelentíssimo prefeito Luciano, por estar nos presenteando. Começa hoje, oficialmente, a grande festa, a Festa dos Tropeiros. Senhor prefeito, esta Festa dos Tropeiros é mais do que uma simples celebração. É uma oportunidade para todos nós lembrarmos e valorizarmos a nossa herança cultural, que está profundamente enraizado na vida dos tropeiros. Ao reconhecer o trabalho e dedicação destes homens notáveis, que temos a honra de homenagear hoje, reafirmamos o nosso compromisso em preservar e celebrar a história de Ibatiba. Que esta medalha seja um símbolo não apenas da gratidão de nossa cidade, mas também da responsabilidade que temos de proteger e compartilhar a história dos tropeiros com as gerações futuras. Devemos continuar contando suas histórias, celebrando suas façanhas e preservando suas memórias para que nunca sejam esquecidas. Parabéns aos homenageados deste dia especial e a todos os tropeiros que moldaram o passado e o presente de Ibatiba. Que esta Festa dos Tropeiros seja um lembrete de nossa herança e um incentivo para que continuemos a honrar essas figuras lendárias que tanto contribuíram para a nossa cidade e a nossa cultura. Como eu disse, um dos homenageados, doutor Sérgio Borges, ex-deputado estadual, conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Quando ainda ex-deputado, ele é autor da lei número 9.702, que denomina Ibatiba como capital dos tropeiros. Muito obrigado, doutor Sérgio, por valorizar a nossa cultura e
Nós, ibatibenses, somos muito gratos, não só por essa lei, mas pelo muito que o senhor fez, ainda quando deputado, para essa nossa querida terra. Muito obrigado. Eu agora quero falar, como eu disse para vocês, de um dos homenageados, que é o João Francisco Gomes. Para os mais íntimos, ninguém conhece como João Francisco, é o João Charuto, né? João Charuto, ele é filho da dona Rosária e do Sebastião Francisco. O seu Sebastião Francisco foi pai do João e era tropeiro também, né? O João, ele começou a apaixonar pelo tropeirismo e acompanhar as tropas aos 7 anos de idade, acompanhando seu pai, junto com meu tio, José Alcuri. Posso contar a história aqui, João? Posso contar a história? Pode, se autoriza? O João Francisco, com 12 anos de idade, na rua, ele era meio treteiro. Ele arranjou uma briga, por incrível que pareça, com João Monteiro. E arrancou um canivete na rua. Aí o senhor Zé Lúcio e chamou a polícia, pegaram o João e levaram para a dona Rosária. Entendeu? Dona Rosária é uma senhora muito humilde, muito trabalhadeira, que lavava roupa para criar a família. O pai tropeiro, lavava roupa no rio, Edmilson. Nosso rio ainda era despoluído. E a dona Rosária, com o João, zangando com o João escuta o barulho da tropa, que vinha o pai dele e o Zé Alcuri carregando tijolo da Santa Maria para construir, na época, a primeira igreja. O João corre para a porta e pararam na porta, a dona Rosária chorando e tal. O que foi, nós? Ah, não tem jeito, Bastião. O João só me dá trabalho, não tem jeito. Ô Zé Alcuri, você quer esse menino para você? Foi essa a história do João, contada por ele ainda para mim. Aí o Zezé falou: João, você me obedece? Eu te obedeço, Zé. Então vamos embora. E o João foi morar na casa do meu saudoso vô. Por isso que eu não sei se eu chamo de tio ou de primo, né? Os dois. Então, o João morou na casa do vovô Elias, começou a trabalhar como tropeiro. Depois, meu avô veio a falecer, o tio Zezé casou e levou ele para a casa do tio Zezé. Então, era o homem de confiança do Zé Alcuri. Hoje, ele me contando a história, ele emocionou. Acabou-se a tropa em 1975, com a vinda do asfalto. Aí dificultou andar com tropa. A última viagem que eles fizeram em 75, e o João, como encarregado, como homem de confiança, ele foi ser o chefe, o gerente das coisas do Zé Alcuri, trabalhou na máquina de café, era encarregado das fazendas do Zé Alcuri. Então, o que o meu tio disse é o seguinte: é um filho que eu não tive, o João. Tem uma consideração muito grande, e o João também transmite para a gente essa mesma admiração que ele tem pela minha família, pelo meu avô, pelo Zé Alcuri. Então, o João, com 12 anos, ele foi para a casa do Elias Alcuri e a dona Zizi, que eram meus avós, e que foi um dos primeiros tropeiros de Ibatiba. O vovô Elias, quando começou a tropa, né, com o falecimento do vovô Elias, ele foi para a casa de tio Zezé, e o João, ele era o arrieiro da tropa. O João, que levantava de madrugada, 3 horas da manhã, ia buscar a tropa, arriava a tropa. E naquela época, hoje ainda contando, eles faziam um campeonato de peso. Quem pegava mais peso. O arrieiro geralmente tinha que ser o cara mais forte, que eu pegava as bolsas pesadas para arriar. E era o tio Nassif, o Earles, que eu não sabia, o Earles eu não lembrava, o Earles, o compadre Alexandre e o seu irmão João Candim e o João Charuto. Chegava a pegar 120 quilos. Era um campeonato, esses eram os que ganhavam o campeonato. Então, o João era o arrieiro. Aos 22 anos, ele teve seu primeiro casamento, 3 filhos, né? Me corrija aqui o nome que eu escrevi meio rápido. É Joanias. É isso mesmo, João? Joanias. Joanias, Maria da Penha e Marta, né? Depois, segundo casamento, teve a Josiane. Segundo casamento, que está ali, a Josi. Terceiro casamento, ele teve
com quem vive até hoje, teve 5 filhos do coração. Além de ser um grande homem, ainda tem um coração gigante, que ele tem 5 filhos do coração. Nilson, Ailson, Aparecida, é isso mesmo? Verônica e Bruna. Adenilson. O João tem 14 netos, 5 bisnetos. A tropa, para quem não conheceu, o vereador Salgadinho, que é menino ainda, né, João? Mas é um dos meninos mais inteligentes dessa casa, viu? A tropa era composta de 12 animais, sendo 10 de carga, 1 de cozinha e 1 do arrieiro, né? Os animais geralmente eram burro e mulas, e o do arrieiro era um cavalo de madrinha, que era o do João. O João trabalhava com esse cavalo. O João ainda lembra de alguns nomes, como Cacheado, Maruí, Mercado, né? E o Mercado era o burro de coice. Burro de coice. Então, foi uma emoção muito grande, João, e uma alegria muito grande de poder estar aqui. Eu ainda ouvi muita história da minha mãe, da consideração que ela tinha por esses 2 irmãos de criação. O outro, pai da minha querida amiga, pastor Iracilda, e todos eles que estão aqui da família sabem desse envolvimento que nós temos, dessa liberdade que eu tenho de estar chamando de charuto. O João, você conhecia o João, não era pelo... A tropa, quando vinha, a catinga do charuto do João era mais do que o barulho do cincerro. Você já via que a tropa vinha longe pelo cheiro do charuto do João. O João está vindo lá com a tropa, hein? O João fumava um charutão arrumado. O nosso terceiro homenageado, querido Polidório. Polidório, ele começou a trabalhar como tropeiro com o meu saudoso avô, Elias Alcuri, e o Salomão, que era pai do Jorge Salomão, né? Quando o vovô ainda era solteiro. Olha bem a época que o Polidório começou a trabalhar. Com 14 anos, o Polidório começou a trabalhar com o meu avô. Polidório foi quem ensinou o Zé Alcuri a profissão de tropeiro. Então, o Polidório ele foi morar com o meu avô casou, Polidório foi morar e ajudou a criar os 12 filhos. Principalmente a minha mãe, ela tinha uma consideração muito grande pelo Polidório. Considerava, o Polidório ajudava, ele criou os filhos do Elias Alcuri. Era um homem de confiança, era um homem que brincava, que gostava, e o Polidório era mais ou menos o meu perfil. Ele era gozador, brincalhão, então os meninos gostavam dele, né? A do Polidório tem história que eu não posso contar. Então o Polidório foi quem ensinou o Zé Alcuri a profissão. Ele era o homem de confiança do meu avô, tomava conta dos filhos. A primeira viagem do Polidório com a tropa foi em 1943. Polidório era quem ferrava os animais, forrava as bolsas de carga, fazia as traias, que era usada na tropa como correia de couro, peitoral, arroxo, retranca, cabeçada, cabresto, cuidava da bruaca, né? A bruaca era a caixa que levava as traias da cozinha, era o cozinheiro também. Então, o Polidório era o homem que fazia praticamente quase tudo na tropa. Polidório era tão brincalhão que ele calçava as botinas erradas para os meninos ficarem rindo, da minha idade, era pequeno, ficava rindo. E ele, para quem conheceu, o Polidório conseguia uma façanha, Sérgio. Ele colocava 3 cravos num canto da boca, um cigarro de palha desse tamanho no outro canto e conversava sem parar, ferrando o animal, e de vez em quando ele dava uma cuspida, que se tivesse campeonato de cuspe, ninguém cuspia a distância que o Polidório cuspia. E ele gostava de estar fazendo essas trapalhadas para a gente. A Branca, a irmã Iracilda, Branca, permite também de chamá-la, ela sabe de toda essa história, e calçava a botina errada para a gente ficar rindo dele, fazer graça para os meninos, para os netos. Então são pessoas que eu tenho o privilégio muito grande de poder estar aqui hoje, Iracilda, nessa sessão, prestando homenagem a esses homens que abriram picadas, abriram estradas, que ajudaram a escrever com sangue, com suor, com muita garra, tomando chuva, acampando, fazendo a sua comida ali, levantando 3 horas da manhã para escrever a história desse município forte hoje,
no estado do Espírito Santo. As tropas naquela época que buscava, levava para Minas, Mutum, prata, levava batata e trazia o milho, né? As tropas que começaram a transportar café indo a Guaçuí, você imagina bem, sair aqui com 12 animais para ir a Guaçuí, que não tinha estrada, e esses homens arranchavam e aguentava todas essas intempéries, chuva, sol, para hoje nós sermos um dos municípios, um dos maiores produtores de café do estado do Espírito Santo, um município conhecido hoje, graças ao deputado Sérgio Borges, graças ao ex-vereador Edmilson Ribeiro, como a capital do tropeiro. Então, para nós, poder estar aqui hoje, homenageando ainda, homenagem póstuma, e nós sabemos que aonde ele estiver, de uma das casas do Pai, eu tenho certeza que ele está rindo e brincando como ele brincava comigo, que é o Polidório, e tendo a oportunidade de homenagear um dos últimos tropeiros. Quando eu fui lá, falando, eu vou, numa cadeira de roda, com a bolsa do lado, mas que eu quero ir lá, Silvinho. Viu, João? Muito obrigado a você, muito obrigado, Iracilda, ao seu querido pai, que começou a escrever a história desse nosso município. A família da Iracilda, a família do João, ela teve vários tropeiros, Edmilson. O Polidório teve seu cunhado, é isso mesmo, Ocrídeos Capixaba, que foi um grande tropeiro. Seu cunhado Sebastião Francisco, que é o pai do João, que também foi tropeiro. Teve o João, que é o sobrinho, e também o Oliveira, que, segundo o João Zé Alcuri, era o melhor tocador de burro que tinha. Você tinha que saber tocar o animal. E o Oliveira era um dos melhores tocadores de burro. Então, muito obrigado a todos. Parabéns, prefeito, por poder estar eternizando essa história, por poder estar valorizando esses guerreiros que, como eu disse, com suor e com sangue, começaram a escrever a história desse município. Muito obrigado a todos por estarem aqui nesta ocasião significativa, principalmente para o nosso município. E ao celebrarmos e preservarmos esta cultura, estamos honrando nossos antepassados, enriquecendo o nosso presente e garantindo que as futuras gerações possam se orgulhar de suas raízes tropeiras. Viva Ibatiba, viva a capital estadual dos tropeiros, viva a história e a cultura dos tropeiros. Muito obrigado.